Olá pessoal, primeiro gostaria de agradecer ao pessoal que tem se inscrito no meu canal do YouTube, ao pessoal que tem se inscrito na nossa comunidade TI Selvagem e ao pessoal que tem visitado e comentado no meu blog. Muito obrigado. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre o ASP.NET MVC. Vamos entender um pouco mais sobre isso e ver como podemos criar aplicações e sites rapidamente com esse padrão MVC, como podemos publicar os nossos sites na web, fazer deploy contínuo, escalar nossas aplicações e muito mais. Pretendo começar do básico dessa tecnologia e ir avançando até conseguirmos ter um bom entendimento sobre o assunto, e aí sim podemos publicar nossas aplicações em servidores gratuitos disponíveis na web e principalmente servidores escaláveis. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Ferrari, trabalho com desenvolvimento de software e aplicações web no W7BR, sou professor universitário de programação e lógica de programação na FAR. Se surgir alguma dúvida, ideia, crítica, basta comentar no meu canal do YouTube, na nossa comunidade TI Selvagem ou no meu blog, tá? cleitonferrari.com. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu na nossa comunidade TI Selvagem, aproveita e se inscreve, tem muitos artigos e vídeos legais lá, tá? Vai lá e dá uma conferida, tiselvagem.com.br. Vamos lá? A nossa agenda de hoje para esse vídeo é entender o que é um framework e o que é o MVC, tá? Ver quais ferramentas a gente vai precisar para essa série de videoaulas, tá? Quais as ferramentas que a gente irá utilizar para o desenvolvimento e as persistências dos nossos dados. E hoje também vamos ver como fazer um Hello World, né? Entender um pouco a estrutura do model, do view, do controller, criando uma aplicação simples, tá? Framework. O que é um framework? Antes da gente entender o que é MVC, vamos tentar entender um pouco o que é um framework. Um framework em desenvolvimento de software é uma abstração que une código comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Um framework pode atingir uma funcionalidade específica, por configuração, durante a programação de uma aplicação. Um framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação. É para que a gente possa entender o nosso próprio software é que começou a surgir os frameworks. Os frameworks eles reúnem um conjunto de classes que tornam os processos repetitivos mais simples de serem executados. Tá? Criou-se esse padrão de framework para que os novos desenvolvedores que entram em nossas equipes, por exemplo, quando a gente inicia no mundo de programação de software, a gente sente a necessidade de criar os nossos próprios frameworks. Por quê? Porque normalmente a gente inicia desenvolvendo software sozinho, não em uma equipe. E quando a gente inicia software sozinho, desenvolvimento de software sozinho, normalmente o que a gente faz? Cria as nossas primeiras classes para persistir os nossos dados, cria os nossos primeiros modelos de interface, que normalmente a gente vai replicando para os futuros aplicativos que a gente vai desenvolvendo. Tudo isso é normal e é válido, desde que eu desenvolva sozinho. A partir do momento que eu começo a desenvolver em uma equipe, o que surge? Surge a necessidade de que esse novo integrante da minha equipe entenda o que eu fiz. E para que ele entenda o que eu fiz, seria legal que eu estivesse utilizando um framework disponível no mercado há tempos, que todo mundo conhecesse, tá? E aí que surge esses frameworks. Até mesmo porque, para que a gente possa entender o nosso próprio código. Quando você começa a programar e você fica estudando constantemente, a tecnologia é viva, ela está sempre evoluindo. Se eu pegar código que eu fiz há um ano atrás, dificilmente eu vou gostar daquele código. E aí, se eu estou seguindo um padrão num framework, eu estou sempre evoluindo, porque meu framework está sempre me dando uma nova versão, uma nova versão, uma nova versão. E o meu código constantemente também vai evoluindo para se adaptar a essa nova versão. Tá? Por isso, devemos usar um framework para organizar o nosso código e da nossa equipe. Ele vai ditar o fluxo que devemos seguir. As funcionalidades comuns em diferentes projetos, normalmente temos elas prontas no nosso framework. Temos suas abstrações, como por exemplo uma classe de login, os CRUDs são bastante simplificados e por aí vai, tá? Por isso que a gente utiliza um framework, beleza? E o MVC? O que é o MVC? O MVC é um modelo de desenvolvimento de software
atualmente considerado uma arquitetura padrão, utilizada na engenharia de software, o modelo isola a lógica da interface do usuário, permitindo desenvolver, editar e testar separadamente cada parte. O padrão MVC foi descrito pela primeira vez em 1979 por Trygve Henskel, que trabalhava na Smalltalk, na Xerox PARC. Na verdade, o MVC é um framework que organiza a nossa aplicação, deixando as partes repetitivas a cargo do próprio framework. Tá? A regra de negócio e o que realmente importa para a gente conseguir entregar valor ao nosso cliente fica a cargo da gente. A gente resolve isso, mas as coisas repetitivas, o que é básico de todo o sistema, o framework vai resolver isso para a gente. E o MVC torna isso bem simples, separando a nossa camada de lógica da nossa camada de aplicação, para que se torne fácil os testes unitários, testes de unidade desse nosso software. Tá? E o que é o model? Model é usado para definir e gerenciar o domínio da informação e notificar observadores sobre mudanças nos dados. Ele é uma representação detalhada da informação que a aplicação opera. Já a view apresenta um modelo num formato adequado ao utilizador. Na saída de dados, diferentes visões podem existir para um mesmo modelo, para diferentes propósitos. Eu posso ter uma view que renderiza um HTML para um celular, eu posso ter uma view que renderiza um HTML para um browser, eu posso ter uma view que renderiza um HTML para um navegador desktop. Já o controller recebe a entrada de dados e inicia a resposta ao utilizador, ao invocar objetos do modelo, e por fim uma visão baseada na entrada. Ele também é responsável pela validação e filtragem da entrada de dados. Um exemplo prático disso, o controlador recebe uma entrada GET ou POST, o cara digitou lá na URL ou clicou num botão que enviou esses dados do formulário. Após esse estímulo, esse clique ou essa inserção da URL, o estímulo gerado pelo nosso utilizador, o próprio controller decide como deve processá-lo, invocando os objetos do domínio para tratar a lógica de negócio e, por fim, invocando uma visão para apresentar a saída desses dados. Então, o usuário clica em alguma coisa ou entra em alguma URL, essa informação o controlador processa e, dependendo da URL ou do botão que ele clicou, ele vai no nosso modelo, pega a nossa regra de negócio, processa essa regra de negócio, escolhe qual é a visão adequada para retornar para o usuário e devolve essa informação para o nosso usuário. É isso que faz o Model, o View e o Controller. E as ferramentas? Bom, pessoal, as ferramentas que vamos utilizar pode ser tanto o Visual Studio 2010 como o Visual Studio 2012. Eu estarei utilizando o Visual Studio 2012. Tá? Você vai precisar ter instalado o ASP.NET MVC4, que por padrão já vem instalado no Visual Studio 2012, tá? Mas se você for utilizar o Visual Studio 2010, você deve instalar. Vou mostrar como a gente procede para fazer essa instalação mais à frente. Você também vai precisar do SQL Server Express ou superior, tá? Que também já vem por padrão instalado nas duas versões, tanto na 2010 como na 2012. E vai precisar do SQL Management, caso vá utilizar o Visual Studio 2010, tá? Por quê? Porque no Visual Studio 2012 ele já veio integrado, tá? Então já fica muito mais fácil gerenciar meus bancos de dados, SQL, pelo próprio Visual Studio, tá? No 2010 eu consigo fazer esse gerenciamento, mas ele ainda é um pouco falho, tá? Eu não consigo, por exemplo, excluir os meus bancos de dados, tá? Então, se você quer ter menos dor de cabeça, instalar menos recursos, instale o Visual Studio 2012, que ele já vem com tudo pronto para a gente utilizar, tá bom? Bom, pessoal, estou aqui com o site do ASP.NET aberto, tá? Tudo que você precisa para começar a desenvolver em ASP.NET MVC está nesse site, tá? Como a gente vai utilizar o MVC, você pode acessar o menu MVC ou /MVC, né? ASP.NET /MVC, que ele vai jogar você para a página do MVC do ASP. Aqui tem alguns tutoriais, tá? Aqui ele ainda está com o MVC 3, mas se eu quiser realmente utilizar o MVC 4, que é o último, tá? Que está em versão Realize Candidato ainda, você pode vir aqui embaixo, ó, e clicar aqui, que na verdade vai ser o MVC /MVC 4, tá? Aqui tem alguns tutoriais também, tá? Nesse site, que você pode estar fazendo para poder aprimorar
seus conhecimentos sobre ASP, MVC. E você, para poder instalar, você vai clicar nesse instalar ASP.NET MVC4 Realize Candidato, tá? E ele vai instalar no seu Visual Studio 2010. Como eu disse, no Visual Studio 2012 ele já vem instalado, tá? Caso você não tenha nenhum Visual Studio instalado na sua máquina, eu aconselho que você já comece instalando o Visual Studio 2012 Realize Candidato. Ele já está perto da versão final, a versão final deve sair nos próximos meses, tá? E já é bom você ir vendo as novidades que estão vindo por aí. Aqui no meu blog também, eu escrevi um artigo sobre o lançamento do Visual Studio 2012, tá? Falando um pouco e dando os principais links aqui, ó, onde você pode baixar todas as ferramentas do Visual Studio 2012, tá? Se você clicar, por exemplo, nesse link do Visual Studio 2012 aqui do Ultimate, ele vai te jogar para esse carinha aqui, que é onde você pode baixar o Visual Studio, tá? Através do instalador web. Eu não aconselho você a baixar esse instalador de 1.2, porque ele vai demorar bastante tempo para baixar e instalar na sua máquina. Eu aconselho você rolar a página aqui um pouco mais abaixo, ó, e fazer o download do ISO dessa imagem, tá? Vai ser um download de 1 GB e pouco, tá? E aí, uma vez baixado, você pode gravar num DVD ou descompactar ela e instalar na sua máquina, tá? Eu aconselho você fazer a instalação por aqui. Bom, uma vez instalado o Visual Studio 2012, a gente já está apto a começar a escrever os nossos aplicativos em ASP.NET MVC4, tá? Que é isso que a gente vai fazer agora. Vou fechar aqui essas abas, tá? Do meu navegador. Fechar o meu navegador. E vamos começar então. Estou aqui com o meu Visual Studio 2012 Realize Candidato aberto, que é o que eu vou utilizar para poder gravar essa série de videoaulas sobre o ASP.NET MVC4, tá? Se você reparar aqui, eu tenho um ícone aqui coloridinho aqui do ReSharp, é um plugin que eu gosto bastante, estarei utilizando ele também durante a gravação dessa série de videoaula. Se você quiser instalar ele na versão beta, ele é gratuito ainda. É só você acessar o site da jetbrains.com/resharp, tá? E você pode instalar ele, a versão estável dele, e testar ele por 30 dias para o Visual Studio 2010. Mas se você quiser fazer o download dele para o Visual Studio 2012, tá? Realize Candidato, você pode acessar a parte de download dele e vir aqui, ó, ReSharp e App para Visual Studio 2012. E pode baixar a última versão que tiver nessa lista aqui, tá? E esse aqui, por exemplo, o instalador em zip. São várias versões, eles estão ainda desenvolvendo ele para o Visual Studio 2012. Então tem sempre novas versões aqui. E um aviso aqui que eles não garantem nada por causa de bug, né? A versão beta, você tem que estar ciente disso também, tá? Mas é um plugin que eu gosto bastante e aconselho vocês a utilizar. Ajuda bastante na produção. De volta aqui no nosso Visual Studio. Vamos criar um novo projeto do ASP. Então, File, New Project. Vamos escolher aqui os templates, tá? Dentro dos templates vamos escolher Visual C Sharp. Dentro do Visual C Sharp vamos escolher o Web, tá? Vamos deixar por padrão aqui a última framework, a 4.5 também, que está em Realize Candidato, tá? Que essa é a que vem com o Visual Studio 2012 já instalada. E uma vez que a gente está aqui em Web, vamos escolher ASP.NET MVC4 Web Application, tá? Vamos dar um nome. Vamos fazer uma demonstração bem simples aqui. Hello World. Já tem um diretório onde eu vou salvar, tá? Vou criar um diretório para essa solução e vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele me mostra aqui 6 templates padrões, tá? O primeiro template, o Empty, ele cria uma aplicação ASP.NET MVC para mim, limpa, só com as pastas padrões, sem nenhuma referência, sem nada, tá? Tenho que criar tudo a partir do zero. A Basic, ele faz o mesmo que a Empty, só que ele já adiciona para mim alguns scripts padrões, como jQuery, já cria algumas rotas padrões também, tá? O Internet Application e o Intranet Application,
cria uma solução já pronta, com login e tudo. A diferença entre um e o outro é que o intranet ele faz o login através do usuário do Windows e o Internet Application faz através da minha própria aplicação, tá? O Mobile Application cria uma aplicação já voltada para mobile, tá? Que o ASP.NET MVC4 já traz isso. E a Web API cria uma API para mim, tá? Com os meus métodos para poder expor algumas ações do meu site, tá? Como, por exemplo, eu expor alguma coisa para que o celular possa consumir e por aí vai, tá? Vamos criar a Basic, que ela cria já um padrão vazio para a gente, mas já cria algumas referências para o jQuery e para o jQuery UI, tá? Aqui embaixo eu tenho a View Engine. Qual é a view que eu vou utilizar para renderizar os meus HTMLs, tá? Eu vou utilizar o Razor, que foi criado no ASP.NET MVC3, tá? Eu prefiro ele. É mais fácil a sua sintaxe no HTML, tá? O código fica bem mais limpo. E aqui embaixo eu também tenho uma opção de criar um projeto já de teste. Não é o foco dessas videoaulas, tá? Criar os projetos de teste. Então vamos clicar em OK. Então, o nosso template aqui já gerou para a gente alguma configuração inicial, tá? Criou algumas pastas aqui, vamos entender o que cada pastinha dessa representa no nosso projeto, na nossa solution. Temos aqui a primeira pastinha, que é a appdata. Essa pastinha é responsável por organizar os nossos bancos de dados. É aqui dentro que ela vai armazenar esses bancos de dados que a gente estiver utilizando na nossa aplicação, caso a gente não utilize o caminho padrão do SQL Server, tá? Temos aqui a pastinha app start, que tem esses 3 arquivinhos dentro. Esse primeiro arquivo, Budly config, ele faz o que? Ele organiza para a gente e gera um mini fields desses arquivos, tá? Quando a gente for incluir eles nos nossos projetos. Então, se eu tenho vários scripts, jQuery, vários scripts em JavaScript qualquer, eu consigo gerar um único arquivo desses scripts JavaScript para evitar que eu tenha várias requisições ao meu servidor. E isso é legal porque eu gero ganho de performance no meu site. Por exemplo, aqui embaixo, eu tenho vários arquivos CSS. Esses arquivos CSS serão gerados automaticamente. Quando eu executar minha aplicação, ele automaticamente vai gerar um único arquivo CSS contendo todo esse conteúdo. E isso é legal porque em vez de eu vir aqui fazer várias requisições para cada um desses arquivos, eu vou vir uma única vez no meu servidor e pegar um único arquivo CSS, tá? Eu tenho aqui também o filter config. Esse filtro é onde eu consigo adicionar alguns filtros para minha aplicação, como por exemplo, eu manipular as minhas mensagens de erro padrão do ASP, tá? Eu consigo adicionar um filtro para que ele gere essas mensagens de erro para mim, tá bom? É aqui que eu vou fazer isso. E a rota é onde eu digo qual é a rota padrão, como é que vai se comportar a minha URL, para que o ASP possa entender, para que o MVC possa entender isso daqui, tá bom? Então aqui eu já estou dizendo que eu tenho uma rota padrão e essa rota padrão vai responder o seguinte: vai pegar primeiro o controller, depois dentro desse controller ele vai chamar uma action, dentro dessa action eu posso ou não receber algum parâmetro, tá? O parâmetro opcional aqui, o ID é opcional. E por padrão também ele já está esperando, quando o meu site for carregado, um controller chamado home com uma action chamada index, tá? A gente vai ver isso daqui funcionando daqui a pouco. Eu tenho aqui uma pastinha chamada content, que é onde vai ficar todo o conteúdo CSS e imagem do meu site, tá? É aqui que eu vou guardar o CSS e as imagens utilizadas por esse CSS, tá? Eu já tenho aqui um CSS padrão que foi gerado com o nosso template, tá? Para a formatação básica do nosso template.
Eu tenho aqui uma pastinha scripts, que é onde fica todos os meus scripts, tá? jQuery, o Modernize, o Validate, tá? Todos os scripts JS, ou seja, JavaScript, eu jogo aqui dentro dessa pastinha por questão de organização. Eu tenho aqui um arquivo chamado Global ASP. Esse arquivo vem dos primórdios do ASP, tá? É o cara que inicializa uma aplicação ASP, é o cara que vai inicializar para a gente a nossa aplicação. Ele tem um método aplicação start, eu posso ter também aqui um método aplicação end, tá? Que vai finalizar a minha aplicação. Então aqui dentro eu vou adicionar alguma coisa que eu quero que chame antes de inicializar a minha aplicação, tá bom? Eu tenho também aqui a web config, que é onde eu vou fazer as configurações do meu site, vou dizer as conexões string que vai ter com meus bancos de dados e por aí vai. Eu tenho aqui também um arquivinho package config, que é um arquivo de configuração do NuGet. O NuGet é um gerenciador de pacote, tá, para a minha aplicação. Então ele já instalou, quando eu instalei esse template aqui, quando eu inicializei o meu projeto com o tipo de template basic, ele já instalou para a gente automaticamente todos esses componentes, tá bom? E aqui está dizendo qual a versão. Algum desses componentes, quando a gente for utilizar, provavelmente já vai estar numa versão mais nova, a gente vai atualizar esses componentes. E é aqui que ele guarda essa informação de qual a versão que a gente está utilizando, por exemplo, do Entity, tá? Do Entity Framework, que é a 5, do jQuery, estamos usando a 1.6.2, eu acho que já está na 1.6.8, tá? A gente vai ter que atualizar isso quando a gente for utilizar. E eu pulei a pastinha View e Model e Controller de propósito, que é justamente essas pastinhas que representam o nosso MVC. M de Model, V de View e C de Controller. É aqui que a gente vai trabalhar, no Model View Controller. O Controller é a pastinha onde a gente vai adicionar os nossos controllers, o cara responsável por receber uma requisição, processar essa requisição e ele que vai decidir com a minha lógica que eu implementar, se ele vai precisar usar um modelo ou não, mas ele vai me retornar uma visão, ou seja, ele vai me retornar uma view para o meu browser. Tá? O modelo vai ser onde eu vou adicionar as minhas classes que representam os modelos do mundo real. É onde eu vou adicionar, por exemplo, uma classezinha produto, que vai ter as propriedades nome, descrição desse produto, unidade de medida desse produto, tá? Que eu possa usar ela no meu controller. As views vai ser onde vai ficar as visões do meu navegador. Por exemplo, as views representando o HTML para um navegador, as views representando o HTML que vai ser gerado por um celular, por exemplo, por mobile, tá? É aqui dentro que vai ficar. A pastinha view, como a gente escolheu o template base, ele já gerou para a gente um layout, tá? Underline layout. Esse é um layout compartilhado por todas as nossas views. Quando a gente for adicionar uma nova view, vai ter uma opçãozinha para a gente utilizar ou não o layout compartilhado. Esse é o layout que, por exemplo, eu posso adicionar um topo e um rodapé aqui e todas as minhas páginas já vão sair com esse topo e com esse rodapé, tá? Esse cara aqui, ó, já está configurado para a gente em HTML5, ele já está usando aqui, ó, os bundles, tá? Para poder gerar para a gente um único arquivo baseado em vários arquivos de CSS. Ele vai gerar um único arquivo, evitando assim várias requisições ao meu servidor. E tem um carinha importante aqui que é o render body. Esse carinha a gente vai ver mais para frente também. Nesse lugar aqui, onde está o render body, é onde ele vai incluir o código que a gente gerar nas nossas visões quando a gente utilizar o template, tá bom? Vamos fechar isso daqui. Agora que a gente já tem uma visão geral de todas essas pastas, de todos esses arquivos aqui que foi gerado no nosso projeto, vamos criar o nosso primeiro controller. Para isso, eu seleciono a pastinha de controller, botão direito, add, controller. Vamos dar um nome a esse controller. Já está selecionado aqui o default 1. Vamos dar um nome de home. Tá? Por convenção, se mantém o nome do controller seguido de controller, tá? Aqui nessa parte do scaffold, o que é o scaffold? O scaffold é um cara que já gera para a gente o HTML todo necessário baseado em um modelo. Como a gente ainda não tem um modelo e a gente ainda não vai entrar nessa parte do scaffold, a única coisa que a gente precisa saber aqui é que temos que dar um nome para o nosso controller, tá? E deixar empty MVC controller. E vamos clicar em add.
Quando eu clico aqui em ADD, ele já gera para a gente um controller, tá? Nosso home controller, que herda da classe controller, tá? É esse cara que faz toda a mágica para a gente, tá? É esse cara que é responsável por gerar todos os nossos eventos necessários para que essa classe se transforme em um controller, tá? Eu vou trocar isso daqui de action result para string e vou trocar isso daqui por uma string olá mundo, certo? Quando eu rodar essa minha aplicação, vejam só, eu não tenho nenhuma view criada e eu não tenho nenhum modelo criado, mas eu consigo rodar a minha aplicação somente com o controller. Para isso, eu posso clicar aqui em Player ou Ctrl F5. Ctrl F5, lembrando, vai rodar esse cara aqui, ó, sem debug, tá bom? No meu caso, Ctrl F5. Ele vai abrir o navegador para a gente com o nosso controller. Reparem aqui, ó, na URL que o IS, o Visual Studio, que o Visual Studio já levantou um servidor do IS para a gente, tá? O IS é o servidor que vai entender o nosso ASP, tá? MVC. Ele já levantou esse servidor web para a gente, tá? Com a porta 6013, varia toda vez que ele levanta, ele escolhe uma porta padrão, tá? Aleatória. E já gerou para a gente uma saída do nosso navegador. Olá, mundo. Só que se eu vier aqui, botão direito, exibir código-fonte dessa página, eu vou ver que o único código-fonte que eu tenho é meu texto. Por quê? Porque eu não gerei nenhum HTML para representar minha view. Eu só gerei uma saída do meu controller. Outra coisa importante aqui é que ele não chamou o meu controller, ó. Ele chamou o meu site direto. Só que, na verdade, ele chamou o meu controller home, tá vendo? Que a mesma URL aponta para o mesmo lugar. E no meu controller home, por padrão, ele chamou uma action index. Ó, tá vendo aqui? Então, eu tenho aqui o meu controller, a minha action. Vou fechar isso daqui, vou só minimizar, vou fechar. Olha só. Ele tem o meu controller home, /home, tá vendo aqui? E ele chamou o index. Por que ele fez isso? Porque aqui, nas rotas, eu disse isso, ó, que por padrão, você chame um controller home quando você inicializar e chame uma action index, certo? Por padrão, todos os controllers que eu não passar a minha action, ele vai procurar uma action chamada index, beleza? Vamos voltar aqui então. Se eu criasse uma nova action, public string sobre, e fizesse return o sobre do meu site, e rodar de novo no Ctrl F5, olha lá, ele vai levantar para mim o IS de novo e vai chamar o home/index. Home/index. Certo? Só que agora eu tenho o index e tenho o sobre. Olha lá. Agora ele mudou aqui o sobre do meu site. Tá vendo? Então, por padrão, ele já me dá uma URL amigável, que é o nome do meu controller, o nome da minha action. Beleza? Vamos fechar. E vamos voltar aqui. Vamos apagar esse método aqui, certo? E vamos trocar esse cara agora por um action result, certo? O que é o action result? É um cara que vai retornar uma view para o navegador. Então, vamos retornar essa view. Ponto e vírgula.
Note que já ficou vermelho aqui. Por quê? Esse já é o ReSharp, tá, pessoal? Trabalhando para mim. Porque ele já sabe que eu não tenho uma view para a minha action, para o meu controller. Vamos criar essa view, então. Botão direito na view, add view. Olha só, ele abriu o assistente aqui para criar uma view para mim. Novamente, eu digo o nome, tá? Que vai ser o nome da minha action, que já está aqui, certo? Vou utilizar o Razor para poder escrever código C# junto com o HTML. Não vou querer que ele crie nada para mim, tá? Ele vai criar um modelo de uma view totalmente vazia, ele não vai se basear em nenhum modelo da minha classe para já gerar o HTML para mim, tá bom? Eu vou gerar isso daí na mão, certo? E por padrão, ele já vai usar o layout que eu já tenho criado no meu template. Então, vamos adicionar e ele vai gerar para a gente um HTML aqui, que é a nossa view. Reparem que na pastinha view, agora ele criou uma pastinha home. Por que ele criou essa pastinha home? Porque ela representa o nosso controller home. Está vendo aqui? Então, todo controller vai ter uma pasta para ele. E toda a action que tiver nesse controller vai ter um arquivo que representa ela aqui. No nosso caso, controller home, certo? A nossa action index. E ele já abriu aqui para a gente esse arquivo. Tá? O viewBag_title representa o título que vai aparecer em cima do navegador. Por exemplo, meu site. E aí aqui o meu HTML, que eu coloco o que eu quiser, certo? Então aqui eu vou colocar página inicial do meu site. Vamos colocar aqui um parágrafo. Bem-vindo ao meu site em asp.net MVC e vou salvar, certo? Vou vir aqui, vou salvar, Ctrl S e vou rodar essa aplicação novamente. Ctrl F5. Olha lá, está vendo aqui em cima? Meu site, que é o título, aqui o H1, que é a página inicial do meu site, e aqui o meu parágrafo que eu criei em HTML, tá? Bem-vindo ao meu site. Se eu mandar exibir aqui, ó, o código fonte, reparem o que ele fez aqui, ó. Olha lá, ele adicionou tudo isso daqui já para mim. Por que ele adicionou tudo isso daqui já para mim? Porque ele usou o meu... Vou só minimizar dessa vez. Porque ele usou o meu layout, ó. Se eu pegar aqui o layout, o que aconteceu? Ele adicionou tudo isso daqui, adicionou isso daqui. E o render body... Na verdade, nessa linha, ele coloca todo o conteúdo que eu tiver aqui dentro em HTML. Certo? Então tá, vamos fechar isso daqui e vamos fechar o nosso layout. Vamos voltar aqui e vamos criar uma nova action. Public action result sobre. E vamos retornar uma view. Retorne view, ponto e vírgula. Vamos adicionar a view, botão direito, add view. Vamos manter tudo padrão. Vamos fazer ele usar o layout. Tá vendo aqui, ó? Essa flagzinha que faz ele usar o nosso layout aqui. Não vamos gerar nada. Vamos usar o Razor e vamos adicionar o nosso HTML. Ele já colocou aqui o sobre, aqui também o sobre. Vamos criar um parágrafo aqui. Essa é a página de sobre do meu site. Certo? Vamos salvar. Vamos salvar aqui novamente e vamos compilar a nossa aplicação. Build Solution. Vou voltar no meu navegador, Alt Tab aqui, e vou dar F5 para ele recarregar o meu browser. Essa é uma boa prática, tá, pessoal? Você vai no seu Visual Studio,
faz alguma alteração, compila, tá? No F6, ele vai compilar, volta para o navegador da F5, é muito mais rápido assim, tá? Ele já recarregou, e se eu colocar aqui a URL, que é o nome do meu controller, qual que foi o controller que eu criei? O sobre, o home, barra, e dentro do home eu criei o sobre. Olha lá, o sobre, essa é a página do sobre do meu site. Então, eu já consigo criar um site aqui totalmente estático, onde eu consigo inserir o HTML na mão. Eu não vou conseguir ficar modificando esse HTML dinamicamente, tá? Mas essa é a nossa primeira videoaula, vamos focar só em entender as rotas do ASP e como gerar esses sites. Vamos ver como fazer um link agora. Vamos voltar aqui. Como eu quero um cabeçalho e um rodapé padrão para o meu site, eu tenho que modificar o HTML do meu layout. Por quê? Porque ele vai se replicar em todas as minhas views. Então, vamos abrir o layout, certo? Vamos vir aqui e vamos criar aqui, ó, um H1, meu site.com.br. Embaixo desse cara, vamos gerar um HTML, escrevi errado, html.actionLink. O que é o actionLink? É um helper, pessoal. No ASP, eu tenho vários helpers, tá? O que é os helpers? São os carinhas que vão gerar um HTML para mim, tá? Então, se eu quero criar um link, eu sei que em HTML, esse link seria algo parecido com isso. A href, o link que eu quero ir e o valor que vai aparecer no meu HTML quando eu clicar em cima, certo? Só que eu tenho uns assistentes que fazem isso para mim, são os helpers, tá? Ele vai gerar exatamente isso daí para mim, só que agora eu vou fazer o quê? Action link. O primeiro parâmetro que ele pede é o texto. Então, vamos passar o texto para ele. O texto do meu link, que vai ser o quê? Home, que vai ser a página inicial, certo? O segundo é a minha action. Quem é a minha action que representa a página inicial do meu site? A action index, certo? De qual controller, pessoal? Do meu controller home, certo? Beleza. E eu tenho uma outra action dentro desse meu controller home. Então, html.actionLink, só que agora vai ser, veja, o sobre, vírgula, ele vai apontar o sobre. Quem é o sobre aqui, pessoal? É uma action do controller home, certo? Então, para que a gente possa entender isso daqui, Ctrl S para salvar. No meu controller home, eu tenho a action index e o sobre. No meu controller home, eu tenho o sobre e o index. E esse é o texto que vai aparecer no HTML. Beleza, vamos vir aqui embaixo e vamos gerar aqui um footer, que é o rodapé em HTML5. E vamos colocar aqui um parágrafo e vamos colocar meu site.com.br. Todos os direitos reservados, certo? Vamos salvar e vamos compilar esse carinha. Build Solution ou F6, já buildou com sucesso, Alt Tab. Vamos dar um F5 aqui. Olha só que interessante, está vendo aqui? Eu tenho aqui esse carinha que veio da onde, pessoal? Veio do meu layout. Esse carinha veio da minha view sobre, tá? Da minha view que representa a minha action sobre. E esse carinha aqui embaixo também veio do meu layout, que é o meu footer, meu rodapé, certo? E agora eu já tenho aqui, ó, que eu criei através dos meus helpers, dois links. O primeiro aponta para home, que é a página inicial, reparem a URL, e o segundo aponta para home sobre. Se eu mandar exibir o código fonte, eu vou ver que ele gerou para a gente aquilo que eu tinha dito, ó, um href home.
Então o helper facilita bastante a nossa vida, tá? Gerando os HTMLs necessários, beleza? Vamos fechar. Se eu clicar aqui em Home, eu vou para Home, certo? Olha lá, a página inicial do meu site. Se eu clicar em Veja o Sobre, eu vou para o Sobre e ele já muda a URL e troca o conteúdo daqui de dentro, que é o Render Body, tá? Que fica no meu layout, certo? Então, o Render Body, ele pega o conteúdo que eu gerei aqui e coloca, tá bom? Beleza, vamos fechar isso daqui, vamos fechar isso daqui. Bom, pessoal, não quero me estender muito nessa primeira videoaula, tá? Eu só queria que vocês conseguissem compreender os princípios básicos do ASP.NET MVC, tá? Só lembrando que o padrão MVC não é da Microsoft, tá, pessoal? A gente tem o Cake PHP que implementa também o MVC, a gente tem o Ruby on Rails que também implementa, tá, o MVC, e é muito legal a gente estudar o MVC, porque o MVC é um padrão muito conhecido e várias linguagens e frameworks estão implementando ele, tá? Então fica aqui a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de praticar, tá? Criem bastantes controllers, tentem criar bastante HTML, aplique algum CSS nesses HTML, tá? E dê uma praticada. Se você quiser criar algum CSS personalizado, lembre que o CSS fica dentro de Content Site, tá? Então aqui eu já consigo criar algum CSS, por exemplo, ó. Os meus H1 vai ter uma color FF6600, tá? Uma corzinha laranjada. Ctrl S para salvar. Se eu mudei só o HTML, só o CSS, eu não preciso compilar minha aplicação para testar, tá? Só quando eu mexer nos meus controllers, nos meus models que eu preciso compilar. Se eu voltar aqui e dar um F5, olha lá, tá vendo aqui? Já apliquei um CSS no meu site, certo? Olha lá. Então, não deixe de brincar com isso. Crie controllers, crie actions nesses controllers, tá? Ó, aqui eu consigo criar as minhas actions, eu retorno as minhas views, lembrando que botão direito na view, add view, adiciona uma nova view, tá? Fiquem com essa videoaula e até a próxima.